Hebreus 1:8 diz: Deus é o teu trono, ou teu é o trono, ó Deus. Qual é a maneira correta de traduzir Hebreus 1:8? Se compararmos a forma de traduzir Hebreus 1:8 do grego bíblico com alguns idiomas modernos, como inglês, espanhol e português, entre algumas versões veremos que poderá haver certas diferenças. Para podermos fazer uma ideia sobre quais são essas diferenças e conhecer as razões de tais discrepâncias, comparemos a tradução desse versículo em duas diferentes versões. Vejamos primeiro como traduz Hebreus 1:8 e 9, a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, edição de 2015. Mas a respeito do Filho ele diz: Deus é o seu trono para todo o sempre, e o cetro do seu reino é o cetro da retidão. Vejamos agora como são traduzidos esses versículos pela versão Almeida Revista e Corrigida, revisão de 1995. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja também como é traduzido pela edição pastoral. Sobre o Filho, porém, afirma: O teu trono, ó Deus, permanece para sempre, e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com perfume de festa, preferindo-te aos teus companheiros. A diferença principal entre essas versões está na primeira frase do versículo 8, que segundo as versões Almeida e edição pastoral se diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E o teu trono, ó Deus, permanece para sempre, edição pastoral. Contudo, a Novo Mundo diz: Deus é o seu trono para todo sempre. Ainda que a diferença aparentemente seja pequena, tem a sua importância. Hebreus 1:8 é um texto que é usado por algumas igrejas que afirmam ser cristãs para provar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Assim, as versões que, como a Novo Mundo, o traduzem de uma maneira na qual se chama Deus a Cristo, são criticadas com dureza por certas pessoas. Se quisermos saber exatamente o que é que a Bíblia ensina neste texto, temos que nos apartar de preconceitos e fazer um detido exame sobre o assunto. Então, qual é a maneira correta de traduzir este versículo? Para poder responder esta pergunta, tomemos em conta um interessante comentário bíblico publicado numa revista sobre temas bíblicos. Nos dias de Paulo e de outros escritores neotestamentários, e de fato durante os séculos seguintes, as pessoas escreviam de uma forma chamada scriptio continua, ou seja, não existia nenhum tipo de separação entre palavras, frases ou parágrafos, e não havia nenhum sinal de pontuação. Os textos fluíam em contínuas correntes de letras, deixando aos copistas e tradutores modernos a necessidade de tomar decisões importantes a respeito de cada frase, de cada cláusula e, de fato, de cada palavra do manuscrito. As traduções modernas do Novo Testamento se baseiam, de modo geral, em um texto crítico grego amplamente aceito, como The Greek New Testament, das Sociedades Bíblicas Unidas, ou o Novo Testament Grace, de Nestle Aland. Porém, os editores destas edições nem sempre estão de acordo com respeito a onde devem fazer-se divisões ou onde devem colocar-se os sinais de pontuação. Ocasionalmente, alguns tradutores baseados em sua própria forma de entender os escritos do Novo Testamento não concordam com a segmentação
e pontuação que se encontra nessas edições críticas. Suas decisões podem criar verdadeiras diferenças no significado, como pode comprovar quando são comparadas a algumas traduções modernas. Assim foram escritos os manuscritos do Novo Testamento, um artigo de Roger L. Olmason, na revista Traduction de la Biblia em Espanhol, volume 9, 1999, número 1, páginas 11 e 12, publicada pela SBU. Como vemos, é um fato que os manuscritos do Novo Testamento, mais antigos, não tinham pontuação. Portanto, nenhum erudito bíblico pode assegurar hoje em dia qual é a verdadeira pontuação desses escritos. Os editores e tradutores decidem, à luz de sua própria interpretação do texto bíblico, a que lhes pareça mais adequada. Uma tradução literal para o português deste versículo, tal como está no grego bíblico, em maiúsculas e sem separações entre palavras nem sinais de pontuação, se lê da seguinte forma: Mas respeito ao Filho o trono de ti, ó Deus. Mas respeito ao Filho o trono de ti, ó Deus, até o século do século. Este pode ser o dilema para um tradutor. Onde colocar os sinais de pontuação? E como estruturar a oração de uma forma gramaticalmente correta em português? Por exemplo, uma opção seria: Mas respeito ao Filho, teu trono, o Deus até o século do século. Esta é a pontuação que oferece, entre outros, The Greek New Testament, SBU, quarta edição, 1993. O texto padrão grego de J.J. Greensbeck, 1806, e a Vulgata Latina do V século era comum. Segundo esta pontuação, a tradução mais exata seria a que oferece a Novo Mundo. É interessante que, neste ponto, examinemos a variação que se tem produzido na tradução de Hebreus 1 e 8, na última revisão da versão Reina Valera, publicada pela SBU, de 1995, RV 95, que traduz este versículo da seguinte maneira: Pero de oído disse, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Português: mas do Filho diz, teu trono, Deus, pelos séculos dos séculos. Se você prestar atenção, notará que a RV 95 eliminou a interjeição sintomática O. A interjeição sintomática O, interjeição que não existe no texto grego, antes da palavra Deus em Hebreus 1 e 8. Esta interjeição era a que convertia a palavra Deus em um vocativo que se referia a Cristo, ou, o que é mesmo, a que tornava possível que a única forma de interpretar este versículo fosse aquela em que se chamava Jesus de Deus. A pequena mudança introduzida pelos revisores da RV 95 permite entender este versículo de duas formas distintas, a saber: tomando a palavra Deus como vocativo referindo-se a Cristo, como na RV 60, entendendo que a palavra Deus é um nominativo, predicado neste caso, que acompanha o sujeito, neste caso a palavra trono. Deste trono, sobre o qual se apoia Cristo, se diz ou predica que é Deus. Pode-se afirmar, então, que a segunda interpretação possível na RV 95 é a mesma que oferece a Novo Mundo. Pois bem, é gramaticalmente correta essa interpretação? Com respeito a esta questão, A.T. Robertson, um erudito em gramática grega e protestante conservador, fez o seguinte comentário sobre esta frase em seu livro Robertson N.T. Word Pictures, em CD-ROM. Ó Deus, ó Theos. Esta citação, a quinta, foi tomada do Salmo 45:7, uma ode nupcial hebraica, epitalamio, dedicada a um rei que aqui se considera messiânico. Não é seguro se o Theos é, neste texto, um vocativo,
com a forma do nominativo, como em João 20:28, onde se dirige ao Messias como Theos, o que é possível. João 1:18. Ou se o Theos é o nominativo, sujeito ao predicado, que tem o verbo estin, é, subentendido. Deus é teu trono, ou teu trono é Deus. Qualquer desses sentidos é correto. Robertson afirma que é possível que o Theos, literalmente o Deus, seja um vocativo ou um nominativo. Ambas as opções são possíveis. Ou o que é mesmo que só pela gramática ninguém poderia assegurar qual das interpretações é a correta. Ambas traduções seriam aceitáveis. Seguindo essa linha de raciocínio, vejamos como o Dr. Valdir Carvalho Luz colocou como possibilidade de tradução desse texto em sua obra Novo Testamento Interlinear, de 2010. Para com, por outro lado, o Filho, o trono de ti, ó Deus, é para o éon do éon, século do século. Ou, por outro lado, em relação ao Filho, o teu trono, Deus, subsiste para todo sempre. Também Robert Young, um erudito presbiteriano, autor da versão da Bíblia conhecido como a Literal Translation of the Bible e da Concordância Bíblica Analytical Concordance to the Bible, escreveu em seu comentário da Bíblia Concise Critical Comments on the Holy Bible o seguinte a respeito de Hebreus 1:8. Ó Deus, este é um caso claro em que Cristo é chamado Deus. Mas, como o versículo 9 fala de Deus como seu Deus, não podemos recalcar que aqui se prove a suprema divindade do Salvador. Ademais, pode ser perfeitamente traduzido por Deus é teu trono, pelos séculos dos séculos. Em qualquer caso, se aplica somente ao trono mediador. Como vimos, Young explica neste comentário que é correto traduzir Hebreus 1:8 das três maneiras mencionadas no princípio, e que não se pode usar esse texto para provar a divindade suprema do Salvador. Já no século XVIII d.C., se admitia como certa essa ideia. O erudito George Rosenmiller, em sua obra analítica Schuller, admitia a tradução Deus é o teu trono como possivelmente correta. Veja abaixo foto dessa obra. Digno de nota também é como é traduzido o texto do Salmo 45:7 pela edição pastoral, texto que foi citado por Paulo em Hebreus 1:8, onde lemos: Seu trono é de Deus e permanece para sempre. Lembre-se, portanto, que Hebreus 1:8 e 9 é uma citação do Salmo 45:6 e 7, que se dirigia originalmente a um rei humano de Israel. Com certeza, o escritor desse salmo não achava que este rei humano era o Deus Todo-Poderoso, e nem tampouco o escritor de Hebreus achava que Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso. Em seu comentário, o erudito B.F. Westcott disse: é bem provável que Elohim, Deus, no original, fosse dirigido ao rei. Assim, de modo geral, parece melhor adotar na primeira parte da frase a tradução: Deus é teu trono, ou teu trono é Deus, isto é, teu reino funda-se em Deus. Portanto, resumindo o que foi analisado até agora, vemos que é devido ao fato que o grego bíblico se escrevia em letras maiúsculas unciais, sem separar uma palavra das outras, nem usar sinais de pontuação, que se possa traduzir Hebreus 1:8 de uma maneira gramaticalmente correta, de forma como fazem as versões citadas. Hebreus 1:8 em outras versões. Seguem algumas fotos e citações de algumas versões que traduzem o texto de Hebreus 1:8 similarmente à tradução do Novo Mundo, conforme pode-se ver aqui. A versão The New Testament, a New Translation, James Moffat, Nova York, 1913, em inglês,
Tradução para o português: Deus é o teu trono para sempre. Veja aqui. The Holy Scriptures according to the Masoretic Text em inglês. Thy throne give of God is forever and ever. Português: teu trono dado por Deus é para sempre. La Bíblia traduzida por Moses Castenelson em espanhol. El trono que dio Dios es por siempre y para siempre. Português: o trono que Deus te deu é por sempre e para sempre. Sagrada Bíblia Nacar Colunga em espanhol. Tu trono subsistirá por sempre e jamais. Português: teu trono subsistirá para sempre. La Sagrada Escritura por professores de la Companhia de Jesus em espanhol. Tu trono, ó poderoso, será por sempre e jamais. Português: teu trono, ó poderoso, será para sempre. Bíblia de Jerusalém, edição de 1998. Teu trono é eterno, como o de Deus.